Aleluia, glória a Deus. Então vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, depois nós vamos cear, e nós temos falado então sobre honrar a Deus, irmãos, honrar a Deus. O Senhor é o primeiro, amém? Jesus disse: buscai ao reino em primeiro lugar. Isso que o Senhor nos fala, buscai ao reino em primeiro lugar, que as outras coisas, das demais coisas, elas serão acrescentadas. Então a nossa parte, a nossa função é buscar o reino. O Senhor é o primeiro, Ele não abre mão de ser a primícia, Ele não abre mão de ser tudo na nossa vida. Não pode existir concorrente, não pode existir algo que no nosso coração venha, que o nosso coração venha a dividir. Jesus fala também em Mateus capítulo 6, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Então o Senhor, Ele nos exige essa exclusividade. E quando nós vamos falar de provisão, nós vamos falar de prosperidade, e você já notou, né, os irmãos que, enfim, são membros, frequentadores há muito tempo, ou os irmãos que começaram a andar conosco há algum tempo, você já viu que nós não temos problema nenhum para falar disso. Existem muitos lugares que há uma intimidação, fica meio acuado de falar, meio com medo de falar sobre dinheiro, sobre a questão financeira, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar. Mas o nosso compromisso é em compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é compartilhar os princípios do reino dos céus. E eu quero dizer para você, que o mais interessado, existe uma pessoa mais interessada que você prospere, e esse é o nosso Deus. Deus é interessado que você prospere. Por quê? Porque Ele decidiu fazer de você um canal do céu aqui na terra. Só que você precisamos de agora compreender, ter a revelação, ter o entendimento de fato dos princípios do reino, para que você venhamos a desfrutar da totalidade que Deus tem para a nossa vida, porque não é o simples fato de fazer. Existe um princípio que está por trás disso tudo, não é uma questão de uma lei. Então a pessoa acha que ela ofertar, ela dizimar, ou ela participar da oferta das primícias, está ligado com uma lei. Não, a Bíblia fala sobre essa lei, só que por trás dessa lei existe um princípio. E aí eu ministrei para os irmãos dizendo que a lei é uma maneira que Deus utiliza para guiar, direcionar o seu povo, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós, para nos dar tudo aquilo que Ele tem para nós. E Deus tem um propósito na sua vida, e isso está ligado com você prosperar. Obrigado pelo amém. Você precisa saber que a pobreza e a miséria não glorifica a Deus. Existem pessoas que acreditam que a pobreza é sinônimo de espiritualidade, mas não é, não glorifica o Senhor. Da mesma maneira que a riqueza natural, conquistada pelo homem, ela também não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quando nós vemos os princípios do reino, quando nós vemos Ele fazendo algo, quando o Senhor faz algo. E a base de tudo isso é o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos. Lá em Coríntios tem um texto maravilhoso que diz, né, que Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos por Ele. Então Jesus foi colocado na morte para que nós recebemos vida. Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades para que nós recebemos saúde. Então Jesus levou a miséria sobre Ele para que eu e você venhamos a receber prosperidade sobre a nossa vida. Pastor, mas prosperidade não é só dinheiro. Concordo com você, não é só dinheiro, mas inclui o dinheiro. Inclui o dinheiro. Aí tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não quero dinheiro. Não quero dinheiro. O pastor está engraçadinho hoje. Pastor, eu não quero dinheiro, o que eu quero é ter minha casinha, eu quero ter o meu carrinho, eu quero ter minhas continhas pagas, a Lebes quitada, aleluia. Mas não quero dinheiro, pastor, eu quero, sabe, ficar no meu cantinho. É porque você ainda não teve revelação do reino de Deus. Quando você tiver revelação do reino de Deus, você vai querer, não o dinheiro, você vai querer cumprir o propósito de Deus. Só que para cumprir o propósito de Deus na sua vida, necessita dinheiro. Então você não quer o dinheiro, você quer cumprir o propósito. E Deus diz para você buscar o reino, buscar em primeiro lugar o reino, que o resto Ele cuida. Então você não precisa se preocupar em buscar dinheiro, você precisa se preocupar em cumprir com o propósito de Deus. Mas Deus vai colocar riquezas na sua mão, para que o propósito dele se cumpra.
Pastor, mas eu não quero, o que vai acontecer? Não vai acontecer daí. Porque Deus não pode fazer nada com você daquilo que você não queira. Deus não vai obrigar você. É uma decisão sua. Quando você crê, o Senhor faz. Ele precisa que eu e você venhamos a concordar. E eu quero falar com você aqui bem rápido, irmãos. E eu quero começar por um versículo que está lá em Provérbios capítulo 3. 2 versículos. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Isso aqui está ligado com o princípio das primícias. E você que não participou, você vai participar a primeira vez, você vai ver que nós fizemos uma festa. Semana que vem vai ser uma festa aqui, irmãos. Porque nós nos alegramos em ofertar para o Senhor, nós nos alegramos. E é uma alegria. Só que essa alegria não é somente porque o Senhor vai nos recompensar, porque é isso que diz a palavra. Mas essa alegria é porque se nós temos algo para ofertar, é porque o Senhor já tem colocado algo em nossas mãos. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre o Senhor com os bens, com os seus bens, e com as primícias de toda a sua renda. Amém, irmãos? Então isso aqui é uma orientação bíblica. Isso aqui, a palavra está dizendo, honre ao Senhor com os seus bens, e com as primícias de toda a sua renda, ponto. Há o que nós discutimos agora diante da Escritura? Não tem, está escrito. Só que o texto continua no versículo 10, dizendo: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Oh, irmãos, é impressionante, eu amo a Escritura porque tem esses detalhes, né? Poderia dizer assim, e os seus celeiros ficarão cheios. Tá bom. Mas o texto é, os seus celeiros ficarão completamente cheios. Completamente cheio. Aí diz, não vai só ficar cheio, ele vai transbordar. Os celeiros vai transbordar. Então nós entendemos que isso aqui não é para que eu e você venhamos a ostentar. Isso aqui não é para que eu e você venhamos agora a receber algo do Senhor, para que a gente estoque, para que a gente fique guardado. Não, isso aqui está ligado com o propósito de Deus. Então tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, é para que o propósito dele se cumpra, amém? Você é um mordomo, inclusive a questão financeira, inclusive o dinheiro. Só que aquilo que Deus coloca na sua mão, é uma semente, para que ela multiplique agora, através de você. Então a oferta não só das primícias, mas qualquer oferta que nós venhamos a fazer, ela carrega, ela acompanha ela é uma atitude, mas o que acompanha ela é o quê? É uma mentalidade, é uma maneira de pensar. E essa nossa mentalidade, a maneira de pensar, ela está baseada, fundamentada naquilo que nós cremos. Então eu gosto muito de fazer essa separação, para nós entendermos bem. Então existe uma fé, existem princípios que você crê, existem fundamentos que você crê. Isso é algo espiritual. Aquilo que você crê, desenvolve em você uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar, desenvolve em você o que? Uma atitude. Então não é uma atitude por ter atitude. Não, é uma atitude que ela é consequência daquilo que você crê. Porque se você tiver uma atitude que não seja fruto de fé, eu tenho algo para dizer para você, Deus não aceita isso. Porque Deus só aceita aquilo que é fruto de fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que nós ensinamos você os princípios, os fundamentos, para que você creia? Eu não quero simplesmente que você venha aqui e dê uma oferta, eu não quero simplesmente que você vá ali e coloque alvos ali. Não, eu quero que isso seja fruto de fé, que você creia. Porque se você crê, o que vai acontecer? Nós vamos ver uma recompensa, porque Deus recompensa a fé. Porque existem pessoas que elas têm a atitude correta, só que a atitude correta está com o princípio errado, lembra? Então ela até faz algo certo, mas isso que ela fez, está com a base errada. Então por isso que nós ensinamos isso, e existe algo, a questão financeira é algo que Satanás escondeu, atrás de uma ignorância de pessoas que não querem saber sobre isso. Então se eu, sei que Deus faz, mas eu também não permito agora a minha mente ser transformada. Então vamos lá, quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, eu me sinto muito encorajado para honrar a Deus, mas muito encorajado para honrar a Deus com os meus bens
e com as primícias. Por quê? Porque a palavra está dizendo que ele vai transbordar, ele vai completamente encher. Pastor, mas eu sei disso, só que chega na hora eu não consigo. Pastor, eu sei que o dízimo é da Bíblia, da palavra de Deus, mas quando chega na hora de botar no envelope, pastor, eu não consigo, meu braço tranca, trava. Quando eu chego na hora ali eu até boto ali para fazer o Pix, pastor, mas quando chega na hora de finalizar, minha bateria acaba. Pastor, eu até sei sobre as primícias, no outro ano eu peguei o cartão, pastor, e eu fiz usar mas na hora de entregar a oferta, eu digo, não, mas isso aqui não dá, não vou. Mas eu creio, pastor, eu sei que Deus é bom, eu sei que tem que honrar Deus, eu sei que tem que dizimar, eu sei que tem que ofertar, eu sei de fazer disso, só que quando chega na atitude eu não consigo. E aí sim, claro, vem a acusação, vem a condenação. Então, parece algo tão fácil por um lado, que quando você lê esse texto aqui, irmãos, Provérbios 3, 9 e 10, não tem como, isso aqui não abre espaço. O que Deus está dizendo? Honra que vai encher, honra que vai transbordar. Você crê que Deus, em Jesus Cristo, perdoou todos os seus pecados, sim ou não? Você tem dúvida disso? Por que você não tem dúvida? Por que você não tem dúvida disso? Diz para mim. Pode falar. Alguém eu vou escutar aqui. Porque está escrita a palavra, sim ou não? Tá bom. E o que está escrito aqui que nós vemos? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O que vai acontecer? Completamente cheio e vai transbordar os lagares. Tá, mas só um pouquinho, pastor. Então quer dizer que eu tenho fé para umas coisas e para outras não. É isso. Então você crê para a salvação, crê para a cura de enfermidade, mas quando crê para acessar a prosperidade que Deus tem para você, há uma resistência. E por que há resistência? Ah, pastor, porque é algo espiritual. Claro que é algo espiritual, com certeza, isso é espiritual, começa ali. Então por isso que quando a gente até está falando aqui, né, bloqueia às vezes a sua mente, não quero ouvir. O pastor quer dinheiro para ele, porque pastor rouba dinheiro, aquela coisa toda que você já sabe, que as pessoas falam. Porque o que precisa de acontecer aqui? Preste atenção. Precisa de ter uma mudança de mentalidade. Você precisa de pensar diferente. Precisa pensar diferente, precisa de pensar segundo a palavra de Deus, precisa pensar segundo os princípios do reino de Deus. Então o que impede nós de rompermos na vida financeira? Sim, é a maneira de nós cremos, mas também está ligado com a nossa mentalidade, irmãos. Porque a oferta que nos conduz, preste bem atenção nisso, a oferta que nos conduz a romper a vida financeira, nos inserir na prosperidade, não é aquela que entregue por conta de obrigação dos homens, ou diante dos homens, e nem é aquela que é entregue na emoção, mas é aquela oferta que é entregue de maneira consciente, calculada e pensada racionalmente. Então não é uma emoção, eu não estou fazendo algo porque eu estou sendo oprimido, eu não estou fazendo algo porque estou sendo obrigado, não, mas é porque eu criei, eu concordei e eu estou fazendo. Quando a oferta é entregue desse jeito, eu quero dizer que ela é um romper na sua vida financeira, porque você é inserido em um outro nível de prosperidade. Outro nível de prosperidade quando você faz algo em concordância com a palavra de Deus. Você faz algo em concordância com os princípios de Deus. Você agora crê, ou seja, não é uma fé emocional, não é algo emotivo, não. Porque quando nós ofertamos, irmãos, nós não estamos simplesmente doando algo. Mas quando nós ofertamos, preste atenção nisso, nós estamos abrindo a porta para que Deus tenha legalidade para nos fazer prosperar. Então não é somente eu estou entregando, eu simplesmente estou doando, não, eu estou abrindo a porta, através de uma atitude minha de fé, por isso que precisa ser de fé e concordância. Eu estou atuando, eu estou fazendo algo que Deus agora está liberado para me levar à prosperidade abundante. Pastor, quer dizer que se a pessoa não faz isso, ela não é inserida na prosperidade abundante? Não é inserida, não é. Pastor, mas tem muitas pessoas que são abençoadas e não ofertam, não são dizimistas. Ok, só que pode saber que o recurso que chega na mão dela não cumpre com o propósito de Deus.
Eu e você sermos inseridos na prosperidade não está ligado simplesmente com ter dinheiro. Porque na verdade eu falei para você, a prosperidade não é medida por quanto você tem. A prosperidade é medida por quanto que passa por você, quanto que você impacta, quanto que você abençoa, quanto que é edificado através de você, quantas pessoas, quantos lugares, quantas centenas e milhares de pessoas são impactadas, influenciadas através da sua vida. Porque é isso que mede a prosperidade. A prosperidade não é medida com o tanto que eu tenho, mas é o tanto que Deus agora usa a minha vida para cumprir com o propósito de Deus. Por isso que a prosperidade ela está ligada com o que, irmãos? Com a nossa mentalidade. Quanto mais eu tenho a minha mentalidade transformada, mais eu avanço em relação à prosperidade. Mais eu avanço. Então você pode ver os irmãos, né, que já participam, que são dizimistas, ofertantes, participam das primícias há muitos anos. Os testemunhos também mostram isso, a visão vai sendo alargada, eu vou avançando em fé, o Senhor vai fazendo, eu vou crendo, a minha mente vai mudando, vai tendo mais fé, eu vou crendo para mais agora. Eu vou crendo para mais alvos, eu vou crendo para coisas maiores. Então agora aquilo que era tão distante, tão longe, agora se tornou tão simples talvez. Por quê? Porque eu creio para isso agora. Eu creio para isso. Talvez a sua preocupação, e eu bato sempre nessa tecla, a sua preocupação hoje, a sua vida é baseada em pagar as contas, em sobreviver. Só que não é isso que Deus prometeu para nós. Jesus diz que Ele veio trazer vida e vida em abundância. Pastor, quer dizer que não tem que pagar conta? Claro que tem que pagar conta, mas isso não pode ser o objetivo da sua vida. Isso não pode ser o final da sua vida. Existe algo que Deus quer fazer através da sua vida. É por isso que nós precisamos de ser transformados na nossa mentalidade. Então quanto mais nós avançamos na transformação da mente, mais nós avançamos em relação à prosperidade. A outra maneira de dizer isso também está ligado ou associado com a provisão. Ela vai manifestar na sua vida segundo a visão que você tem. A visão está ligada com a mentalidade. Então, a provisão está ligada com a visão. Visão está ligada com a mentalidade transformada. Se a sua visão e a sua mentalidade foi somente para pagar as contas, eu quero dizer que é somente esse recurso que você vai chegar. Porque é uma questão de fé. Se o propósito, a sua visão de vida é simplesmente viver na média, eu quero dizer que é esse o estilo de vida que você definiu que vai crer. Porque Deus não pode fazer além do que você crê, amém, irmão? Está claro isso? Então por isso que nós temos que crer para coisas maiores. Por isso que você precisa de crer, entende? A mente ser renovada para que você crê na bondade, no favor de Deus, na superabundante graça que foi liberada em Cristo Jesus. Então muitas pessoas eles querem a provisão. Só que, qual que é a visão que eu tenho para que essa provisão venha? Qual que é? Né? Quando nós éramos, e aqui tem alguns adolescentes, né? Ou crianças, a gente sempre queria ter as coisas, né? Eu sempre era assim. Então, eu sempre queria ter um videogame. Eu sempre queria ter um tênis que o meu amigo tinha, né? E aí quando eu ia comprar um tênis, na verdade a minha mãe ia, eu ia junto. Não tinha chance de escolher esse. É esse aqui. E era aquele famoso quichute, lembra que é do quichute? Aleluia. Então o quichute era para jogar bola, era para ir na escola, era para ir na festa de aniversário, era para ir na igreja, para ir em todo lugar, era o quichute, mas eu queria o outro lá, eu queria o outro tênis. E aí o que? Minha mãe que come, não tem o que fazer, não tem dinheiro, é isso aí. E aí o que eu pensava? O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar um tênis. Primeiro salário que eu recebi, fui lá, comprei, dei todo o meu salário de entrada e comprei um tênis parcelado. E nós achávamos que o quê? Eu quero ter dinheiro para ter as coisas. Eu quero ter dinheiro para ter as coisas. Eu quero ter dinheiro para ter os bens. Eu quero ter dinheiro para ter uma condição melhor. Eu quero dizer que isso não está errado, só que se parar aí, isso é limitado. Eu quero dizer que Deus tem algo para fazer através de você. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Deus tem sim coisas maravilhosas para você, mas eu só quero dizer que não
para em você, não termina em você. Existem outras pessoas que serão abençoadas através da sua vida. Então isso é o quê? Isso é uma visão. Então eu tenho uma visão. Por que eu quero recurso? Porque Deus me deu uma visão. Deus me deu uma mentalidade agora transformada. Deus me deu uma visão mais alargada. E quando nós falamos de visão, existem esses dois aspectos. O primeiro é essa coisa mais geral, né? Que está ligado com a mentalidade. Jesus falou em Mateus capítulo 6 também, versículo 22, eu acho, se não me engano, 23, Jesus diz, se os olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se os olhos forem maus, tudo vai ser uma treva. Então se eu olhar para a questão da prosperidade, se eu olhar para a questão então dos princípios do reino, com os olhos maus, pode esquecer, eu não vou receber isso. Porque está ligado com honrar. Eu e você não recebemos aquilo que nós desprezamos. Se você despreza a prosperidade que Deus tem para você, eu quero dizer que você não vai receber. Mas se você honrar aquilo que Deus tem para você, eu quero dizer que você vai receber. Deus vai colocar na sua mão. Então eu e você precisamos de ter essa mente transformada, irmãos, em relação à questão financeira. E aqui eu coloquei alguns aspectos e vou falar deles rapidamente. O primeiro é o quê? Nós precisamos eliminar a pobreza da mente, irmãos. Eliminar a pobreza da mente. Por quê? Porque a miséria, preste atenção, a miséria não está no bolso. A miséria está na mente. Você pode colocar uma pessoa que não tem dinheiro, você pode colocar R$1 milhão na mão dela. O que vai acontecer? Ela vai perder tudo. Por que ela vai perder tudo? Porque é pouco dinheiro? 1 milhão é pouco, irmãos? Não, né? O problema está no dinheiro? Está onde? Na mente dela. Então a miséria não está no bolso. Não, pastor, é porque eu não tenho. Não, irmãos, comece a pensar diferente. A miséria está na mentalidade. A mente, eu não consigo ver, eu não consigo perceber. Por quê? O importante então não está ligado com aumentar a quantia de dinheiro que eu tenho que ter. Por quê? Então eu vou ofertar, eu vou ser dizimista quando eu tiver muito dinheiro. Esquece. Não vai ser. Desculpa eu falar isso para você, mas não vai ser. Porque não está ligado com a quantia. A palavra de Deus diz, se é fiel no pouco, vai ser colocado no muito. Então não está ligado com a questão financeira, condição financeira, não está ligado com isso. Não está ligado também com a minha habilidade de administrar, de manejar as finanças, não. Porque é necessário, irmãos, preste atenção, nós estamos falando de algo espiritual. É necessário eliminar a pobreza, a miséria da nossa mente. Porque essa mente caída nossa, que nós herdamos de Adão, ela tende à miséria, ela tende à pobreza. Então quando nós estamos falando aqui de ofertar algo para Deus, como é que fica a nossa mente? Meu Deus, ofendida. Lembra que nós lemos João capítulo 12? Maria vai lá, ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso de perfume precioso. E os discípulos de Jesus, o que eles falam? Em especial um, chamado Judas Iscariotes. Eu não sei por que ele fala isso, né? Ele diz, mas por que tanto desperdício? Podia pegar esse perfume, vender ele e comprar comida para os pobres. Oh Judas, depois a história revela, né? Mas é a mente dele que é miserável. Eu quero dizer, Deus quer nos libertar da miséria e da pobreza na nossa mente, porque Deus tem prosperidade abundante para você, em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira, Deus não tem falta de nada, você crê? E você crê que Deus quer fazer algo nessa cidade, no litoral, através da sua vida? Ele quer liberar algo na sua mão, irmãos. Só que não tem como nós acharmos que vamos receber de Deus se a nossa mente não for transformada. Você vai colocar, você que tem uma empresa, quem é que você vai colocar de gerente da sua empresa? A pessoa que tem uma mentalidade de miséria, de pobreza? Não vai, você vai colocar a pessoa que tem uma mentalidade avançada, uma mentalidade de reino, uma mentalidade que é a pessoa que quer avançar, uma pessoa que pensa para crescer. Imagina se você tem um restaurante e bota um gerente, o gerente diz, vamos mudar o horário de funcionamento, vamos fechar às 10 até às 2 da tarde. Sim, mas o restaurante só funciona meio-dia. Pois é, mas a mentalidade dele diz que é para fechar, para não dar tanto trabalho. Isso é mentalidade, irmãos. Só que Deus quer nos libertar disso. Essa é a maneira de nós avançarmos, amém? Segundo aspecto, a prosperidade é um espírito, amém? Ela é um espírito, e eu quero dizer que ele já está em você. Quantos creram em Cristo como seu Senhor, amém?
A prosperidade já está em você. Não é que ela vai vir, ela já está. O espírito da prosperidade está em nós, é o Espírito de Deus. A prosperidade não está ligada com o potencial humano, não está ligada com a qualificação natural, mas é algo que nós recebemos de Deus por conta de cremos em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4 diz que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros, nós temos acesso, direito a uma herança. Diz que você é filho, e se você é filho, você tem acesso à herança. Então a prosperidade, ela não é algo que precisa vir, ela já está em você, o Espírito. Só que a nossa mentalidade, ela nos impede de entrar no estilo de vida de prosperidade. A nossa mentalidade de miséria, de pobreza, nos impede. Pastor, mas o que eu tenho que fazer então? Eu e você precisamos nos expor, irmãos. Expor a uma contínua transformação de mentalidade. Contínua transformação de mentalidade. Então nós temos que ouvir os princípios do reino constantemente, para sermos treinados, a nossa mente. Pastor, mas eu já sei que tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, até vou participar das primícias, então esse ensino para mim não vale. Pois é, mas você está perdendo a oportunidade de ser alargado em fé, porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, e se você lê a palavra, os textos que Deus deu, as leis, por exemplo, que Deus deu para Moisés, foi para o povo estava onde? No deserto. Então, muitas das leis dizia que o povo tinha que levar, por exemplo, uma delas, nós falamos semana passada, que tinha que levar as primícias da colheita, lembra? Só que no deserto não tinha plantação, não fazia sentido para aquele povo. Por quê? Porque Deus estava treinando aquele povo para o dia que entrasse na terra prometida. Então às vezes eu sei que você está ouvindo algo e acha que não é para você. Eu quero dizer que você está perdendo a oportunidade de ter a mentalidade transformada para acessar a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Talvez não seja para você hoje, mas Deus está treinando você, Ele está alargando a sua mente, Deus está fazendo algo em você, para que a prosperidade se torne esse estilo de vida. E o problema daquele povo, qual que foi, irmãos? Que muitos deles, durante 40 anos ouvindo sobre uma terra que emana leite e mel, um lugar que eles seriam cabeça e não cauda, um lugar que eles plantariam e colheriam 30, 60, 100 vezes mais, que eles seriam abençoados, que Deus era com eles. O que aconteceu com muitos deles? Não entraram na terra prometida, ouvindo 40 anos a mesma coisa. Por que isso? Porque Deus não queria? Não, é porque a mente deles não foi transformada, eles não foram transformados. E é por isso que Deus está falando conosco nesses dias, irmãos, acerca das primícias, acerca de nós ter essa mente alargada. Outro aspecto também está ligado com as nossas ofertas. Elas não devem ser baseadas naquilo que nós possuímos naturalmente, ou ainda naquilo que resta. Não, deve ser baseado num entendimento que a oferta é uma atitude espiritual. É espiritual, não é natural, é espiritual. Então, a fé, a renovação de mente e atitude, amém? Isso aqui precisa combinar, porque o nível de revelação que você tem vai conduzir você ao nível de transformação de mente, e a sua atitude deve ser coerente com isso tudo. A sua atitude de oferta deve ser coerente com a revelação que você tem. É por isso que você vê muitas pessoas, eles acham que a oferta é uma troca com Deus, simplesmente. Então ele vê alguém, nós vemos isso em Atos capítulo 4 e no início do 5. Então Barnabé foi lá e vendeu um terreno dele, uma posse dele, e ofertou. Depois Ananias e Safira foram fazer outra coisa, foram fazer a mesma coisa e morreram. Tá, mas como assim? Um ofertou, deu certo, o outro não deu certo? Abel deu uma oferta, Deus aceitou. Caim foi dar uma oferta, Deus disse não aceito. Por quê? É porque a oferta dele não condizia com a revelação que ele tinha. Ele estava fazendo algo, mas não por fé, ele estava fazendo algo por tentar negociar Deus. Então tem pessoas que vê que a pessoa ofertou uma coisa, ela quer fazer a mesma coisa, porque ela acha que é uma fórmula. Ela acha que é assim, então eu dou uma casa, ganho duas. Eu oferto 1.000, ganho 10.000, ou o testemunho do Robson, então Deus multiplicou 100 vezes mais. Então se ele deu R$1.400 e a venda foi R$104.000, então peraí, deixa eu fazer a conta, vou vender uma casa, um carro,
e vou pegar 450 mil reais e vou ofertar, porque Deus vai fazer 100 vezes mais. Aí ele vai lá, oferta, não acontece, o problema é de quem? É da sua igreja, é desse pastor, não, é que ele fez algo que não é de fé, os irmãos estão entendendo? Ele fez algo que não é coerente. Então quando eu e você resistimos a ter a nossa mente transformada, irmãos, as nossas atitudes não vão ser extravagantes como nós falamos na quinta. Não tem como eu dar uma fé, ou dar uma oferta de fé, se a minha mente é de miséria. Não tem como, é incoerente, porque eu estou fazendo algo que eu não creio. Eu estou fazendo algo que eu não creio, e o que Deus quer é que você faça algo que seja produto de fé, que você creia, porque se você crê, irmãos, 30, 60, 100 vezes mais, Deus vai multiplicar. Se você semeia uma semente, você vai colher frutos dessa mesma semente, se você ofertar por fé. E para finalizar, eu quero ler João 6, falar um pouquinho dessa visão específica. O Senhor falou comigo na semana passada, acerca disso. Muitos de nós, e eu me incluo nesses, em algum momento nós pedimos algo para Deus. Só que eu estava pedindo algo para Deus, e Deus me perguntou de volta, para que tu quer isso? E eu tive dificuldade de responder para que eu queria. Então, a visão que nós temos, ela vai definir a provisão. A visão que nós temos, ela vai, na verdade, atrair a provisão. Então, se eu e você tivermos uma visão, preste atenção aqui, uma visão específica, eu quero dizer que vai vir provisão para ela. Porque o que Deus quer, irmãos, Deus só precisa de alguém que creia, amém? Deus quer fazer, mas precisa de ter alguém que crê. Então quando eu creio de maneira específica, eu tenho uma visão específica, vai vir provisão para ela. Porque senão fica algo muito amplo, muito aberto, você vai pedir para Deus abençoar você, Deus me abençoa financeiramente, Deus vai dizer, para que tu quer? Você vai pedir, por exemplo, Senhor, eu quero um aumento de salário, eu quero multiplicar minha renda, e aí o Senhor está perguntando para você hoje, para que você quer isso? Você tem isso definido? Ah, pastor, acho que não. Pois é, então hoje você precisa de ter isso definido. Para que você quer aquilo que você está pedindo? Pastor, eu estou pedindo outro carro, para que você quer? Você está pedindo, pastor, eu estou pedindo uma van, pedindo um ônibus, pastor. Mas para que você quer? Não, porque eu gosto de ônibus. Quero uma carreta, bitrem. Mas para quê? Não, porque eu gosto de estar estacionado assim na frente de casa, lavar, passar uma cera. Eu estou pedindo um jet ski para o Senhor, pastor. Mas para que você quer o jet ski? Não sei, para deixar na garagem guardado. Está entendendo, irmãos? A palavra diz, às vezes pede, não recebe, por quê? Porque pede mal. O que é pedir mal? É não saber para que serve. Não saber para que serve, não saber para que quer. Eu e você precisamos ser específicos para que nós estamos pedindo o que estamos pedindo, para que nós estamos orando. É que nem às vezes as pessoas, nós vamos orar por elas, e eu pergunto, para que você precisa de oração? Não, eu só quero pedir saúde. Daí eu pergunto, está doente? Não. Então por que é saúde? Está entendendo? Não, hoje eu não quero pedir, só quero agradecer. Ah, coitado. Não, eu só quero saúde e paz, porque o resto... Oh, Deus. Não, eu só quero que Deus cuide da minha saúde. Não, quem tem que cuidar da sua saúde é você. Pastor, estou enfermo. Aí sim, Senhor, eu te peço cura da minha enfermidade. Aí você tem algo para orar por saúde, está entendendo, irmãos? Pastor, eu quero trocar de carro. Por quê? Não sei, porque eu quero. A oportunidade que nós temos é de ter a revelação de Deus, de entender o propósito dele na nossa vida, e termos uma visão clara, específica. Senhor, eu quero abrir uma outra empresa, eu quero multiplicar minha empresa. Senhor, eu quero alargar minha empresa, o meu prédio é 200 metros quadrados, mas eu quero um prédio de 600 metros quadrados, porque eu quero aumentar ela, eu vou vender jet ski na minha loja. Está entendendo? Precisa ter... Não, eu quero uma casa maior, para quê? Para mim e minha esposa brincar de se esconder. Tá bom, pode ser, é um pedido, né? Não, eu quero uma casa maior, por quê? Porque agora vai ter mais um filho, aleluia. E talvez seja gêmeos, então eu quero 4 quartos, aleluia.
Então eu quero um quarto para cada um e eu quero o meu quartinho de oração ainda. Está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ter uma visão específica, clara, do propósito de Deus. O que eu quero? Eu quero que o Senhor me abençoe, mas no que você quer que Ele abençoe você? De que maneira você quer que Ele abençoe você? Como? De que jeito? Você precisa de ter isso, porque é isso que Deus quer construir conosco. Mas vamos lá para João 6. João 6, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, se aproximava e disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois dos que tinham comido. Aleluia, irmãos. Nós precisamos de ter a visão específica, amém? E aqui nesse texto mostra que Jesus tinha visão específica. Porque no versículo 6 diz o quê? No versículo 16 diz assim: mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. É isso aqui. Você precisa saber o que tem que fazer. Você precisa saber qual que é o propósito. Você precisa saber qual que é o objetivo. Pastor, eu só quero que a minha empresa cresça. Mas para quê? Pastor, eu só quero dobrar o faturamento. A pergunta é: para que você quer que eu dobre o faturamento? Senhor, eu quero ter um filho. Mas para que você quer ter outro filho? Pastor, eu quero fazer uma viagem de lua de mel com a minha esposa. Aleluia. Mas para quê? Pastor, eu quero um cartão, que meu marido me dê um cartão sem limite. Eles me corrigiram essa semana, eles disseram que eu não posso mais dizer que um cartão sem limite, porque um cartão sem limite parece que é um cartão que não tem limite. Então na verdade serve para mim dizer assim: pastor, tem que dizer que o marido vai dar um cartão com muito limite, ou com limite ilimitado. Aleluia. A pergunta é: para que você quer esse cartão? Peguei as irmãs. Pastor, eu quero para comprar sapato. Para que você quer comprar tanto sapato? Irmão, você está entendendo o que eu quero provocar em você aqui? Provocar esse pensamento, essa reflexão. Para que nós queremos o que queremos? É uma vontade nossa. Eu não estou dizendo que você não pode querer as coisas, mas eu quero dizer que eu e você precisamos de querer aquilo que Deus quer para nós. E se Deus quer para nós prosperidade, irmãos, e se Deus quer para nós abundância, e se Deus nos escolheu para manifestar o céu na terra, você acha que vai faltar recurso para isso? Você acha que se a vontade de Deus é que você tenha 3, 4, 5 filhos, aleluia, você acha que vai faltar dinheiro para comprar fralda, xarope no inverno? Não vai, irmãos. Vai faltar casa com tantos quartos? Não vai faltar. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Se você tem a revelação que Deus quer que você tenha 2, 3, 4, 5, 6, 10 empresas, irmãos, você acha que vai faltar funcionário? Acha que vai faltar revelação? Acha que vai faltar sabedoria? Não vai, porque é Ele que quer. Então nós precisamos acessar aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. Quando eu entendo o que Ele quer fazer através da minha vida, eu agora tenho a visão clara. E se eu tenho uma visão, o que vai acontecer? Vai vir a provisão. Vai vir a provisão, porque a visão atrai a provisão. A visão, irmãos, ela provoca a provisão. E aqui nós estamos diante de uma situação. Se nós temos uma visão, nós precisamos de atrair a provisão. É a maneira que a provisão é provocada.
Pastor, eu tenho um plano, eu tenho um projeto de fazer uma casa. Ela está lá, eu fiz até uma planta, num papel de pão. Né, o Gelson fez, né, Gelson? Aleluia, testemunho. Eles me falaram que nas pregações eu estou falando para ti, às vezes agora para o Gelson. Aleluia. Pastor, eu tenho lá o projeto. Pois é, mas esse projeto precisa sair do papel. Você precisa pegar esse projeto e colocar diante de Deus. Senhor, está aqui. A visão está aqui, Senhor. Já vou começar a abrir os buracos já para botar as pedras do alicerce. Já fiz o orçamento na madeireira, está aqui, Senhor. Já vou começar a fazer, porque eu tenho uma visão. Vai vir provisão. Precisa de ter a visão. Pastora, minha esposa é estéril, mas o meu alvo é que a gente tenha filho. Você já sabe o que tem que fazer, aleluia. Não precisa nem explicar, né? A fé sem obras é morta, irmãos. Pastor, esse mês eu quero avançar nas vendas, né? Dezembro agora vai ser o mês que eu mais vou vender. Mas a pergunta é, o que você vai fazer amanhã para isso? Está entendendo que precisa provocar alguma coisa, irmãos, amém? Pastor, eu vou comprar mais. Opa, aleluia. Que tem como vender mais se faltar mercadoria, sim ou não? Pastor, mas aí se eu comprar mais, vai ter mais coisa para pagar. Qual que é a visão que Deus te deu? Qual que é a visão que Deus te deu? Qual que é a visão? O que Deus tem falado para ti acerca do teu negócio? O que Deus tem falado para ti acerca da tua empresa? O que Deus tem falado acerca do teu trabalho, da tua família, do GC, da igreja? O que Deus tem falado para ti da cidade do litoral? O que Deus tem dito para você? Qual que é a visão que você tem? Qual que é a visão que você tem da sua vida, do seu casamento? Não, pastor, eu quero só vir nos cultos, aleluia, não perder minha salvação. Esperar Jesus voltar. Eu quero dizer que você está perdendo de viver os melhores dias. Deus tem muita coisa para liberar na sua vida. Basta você crer, basta você ter a visão alinhada. Então o que eu preciso fazer para ter essa visão específica? São 3 perguntas muito básicas. Primeira delas, o que? Jesus sabia o que ele queria fazer. O que ele queria fazer? E o texto diz que primeiro ele queria treinar os discípulos. Ele queria testar os discípulos. Então quando eu faço essa pergunta, o que eu quero, baseado no que Deus quer fazer, eu vou perguntar dentro disso, o que eu tenho nas mãos para isso fazer? O que eu quero fazer com isso? Jesus, ele sabia o que ele queria. O que ele queria fazer? Treinar os discípulos, mas ele também queria multiplicar os pães, amém, irmãos? E o que ele tinha na mão? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos era suficiente para aquela multidão, sim ou não? Então nós já temos um alvo aqui. Está entendendo? Quero multiplicar os pães. Mas a partir do que? 5 pães e 2 peixinhos. Quero que a minha empresa cresça, mas a partir do que eu quero que ela cresça? Onde eu estou? O que eu quero alcançar? Precisa estar baseado e fundamentado daquilo que eu estou. Para que Jesus queria multiplicar? Para alimentar a multidão. Para que você precisa da multiplicação da renda? Para que você precisa que o seu negócio avance? Por que você precisa de um milagre de Deus? Por que você precisa ser curado? Por que você quer trocar de carro? Por que você quer uma outra casa? Para que você quer receber? Você quer ter experiências com Deus? Para que você quer multiplicar o GC? Para que você quer? Ou seja, eu preciso de entender para quê? O quê? E o segundo, para que eu quero isso? E o terceiro, como que isso vai acontecer? É Deus que vai fazer, amém, irmãos? Mas você precisa saber como que vai acontecer. Depois de multiplicado, Jesus cria que ia multiplicar. Ele sabia como que eu vou distribuir isso aqui. Daí ele já manda antes, bota o pessoal a sentar em grupos de 100, que nós vamos alimentar todos. Jesus tinha visão, sim ou não? O cenário estava pronto para multiplicação. Quando você tem a visão alinhada, eu quero dizer que a provisão ela vai manifestar na sua vida. Quando a minha visão não está alinhada, quando eu não tenho ainda esse conceito, eu não tenho isso definido, eu fico apanhando ainda pelas circunstâncias. Eu fico brigando contra as circunstâncias. Porque se eu quero que Deus dê crescimento para algo, né? Deus quer que Deus dê crescimento para o meu negócio. Eu preciso de preparar a terra. É Deus que vai fazer crescer, amém?
mas eu preciso preparar a terra e semear, porque Deus é quem vai levar o crescimento. Então essa é a participação que nós temos. Mas sabia que aqui, irmãos, o milagre da multiplicação tem um aspecto das primícias. E eu quero mostrar para você que as primícias, a multiplicação, ela está ligada com entregar as primícias para Deus. E você entendeu que as primícias não é somente o primeiro, mas as primícias estão ligadas com tudo, com o mais importante, amém? Diante daquelas 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 homens, né? Talvez mais de 10.000 pessoas, só tinha uma pessoa que tinha algo, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Ele comeu os pães e peixes? Aquilo que ele tinha aponta para as primícias. O que ele fez com as primícias? Ele foi lá e entregou para Jesus. Ele foi lá e entregou para Jesus. Jesus, está aqui as minhas primícias. Jesus intercedeu a Deus. E o que aconteceu com as primícias do menino? Multiplicou e o propósito de Deus se cumpriu, sim ou não? Então como que gera multiplicação? Quando eu dedico, quando eu consagro aquilo que eu tenho nas mãos de Deus, quando eu entrego a Ele essas primícias, o que vai acontecer? Vai multiplicar. Mas tem um outro aspecto disso aqui. O texto de João diz que o momento que isso acontece era perto da Páscoa. Preste atenção que é um aspecto histórico. Era perto da Páscoa. E o calendário judeu é diferente do nosso. O calendário judeu começava na Páscoa. Se você ler lá em Êxodo 13, você vai ver. O mês de Abib é o primeiro. Deus falou, o primeiro mês é aqui agora. Na Páscoa. A Páscoa é o primeiro. Só que junto com a Páscoa, haviam 7 festas de Israel. Existem ainda, mas aqui na palavra de Deus. 7 festas. E começava pela Páscoa. Junto com a Páscoa, colado na Páscoa, havia a festa das primícias. A festa das primícias era onde? Ela era conectado com a Páscoa. E João diz que aquele tempo ali era próximo da Páscoa. Só que nas primícias, no ciclo de colheita de Israel, a primeira coisa que era colhida era a cevada. Primeira coisa a ser colhida, a agricultura de Israel, era a cevada. E se você olhar no texto, diz que os pães eram de cevada. As primícias de Israel eram tiradas da cevada que era colhida. Então, nós estamos falando do momento que era perto da Páscoa. Os pães eram de cevada. Essa oferta do menino era a oferta das primícias. Lá em Levítico, eu vou ler aqui e aí finalizo, prometo para você. Levítico 23, vamos ler, eu li esse texto e você nem lembra dele, semana passada. Levítico 23, 9. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão de 4 litros de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será 1 litro de vinho. Agora, presta atenção, versículo 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Preste atenção, a multiplicação aqui não acontece simplesmente porque as pessoas estão com fome. A multiplicação acontece porque as primícias foram entregues. Porque a lei dos judeus dizia: não pode comer pão até entregar as primícias. Só que eles estão no deserto. Talvez eles não tinham colhido, ainda não tinha levado o templo as primícias. Aí o que acontece? O inimigo fica furioso quando a gente prega as primícias. O que acontece? Aquele menino, ele estava com pães de cevada. Isso mostra o quê?
a família dele já tinha entregue as primícias. E aí o que ele faz com aquilo que ele tem? Ele poderia comer o pão, ninguém mais poderia comer o pão. Por quê? Porque a lei disse, não pode comer o pão antes de entregar as primícias. Mas o menino poderia comer o pão, ele tinha direito de comer o pão, porque ele entregou a oferta, amém? O que ele fez com a oferta? Ele entregou. Isso lembra alguém? Lembra alguém que tinha vida e nós estávamos na morte? O que ele fez com a vida? Entregou. Ele poderia ficar com a vida com ele, mas ele entregou a vida por mim e por você. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro. Jesus é as primícias daqueles que creem. Sabe por que eu e você podemos entregar as primícias domingo que vem? Porque ele já entregou a si mesmo primeiro. Nós não poderíamos entregar, mas ele se entregou. E o que acontece quando o menino entregou os pães? Uma multidão foi alimentada. Mais de 10 mil pessoas foram alimentadas. Mais de 10 mil pessoas foram abençoadas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Milhares, centenas de pessoas serão abençoadas através daquilo que Deus colocará em suas mãos. Centenas, milhares de pessoas serão abençoadas. A provisão vai vir, porque uma visão Deus tem dado para você. Jesus entregou, por isso que nós podemos entregar, irmãos. Nós estamos diante do tempo de multiplicação. Eles não podiam entregar, porque ainda não tinha Jesus. Mas nós podemos entregar, porque Ele se entregou. Jesus é o primeiro, Jesus é o maior, Jesus é o nosso rei, é o rei do nosso coração. Ele venceu a morte, nós estamos nele, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais por conta de Jesus. Aquele que entregou, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes não nos dará juntamente com o filho todas as coisas. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida no Filho. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser enriquecidos nele. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim vai viver por mim. Aquele que receber a vida vai viver por ela. Aquele que comer de mim vai ser curado, favorecido, abençoado, porque Ele se entregou. Agora faz sentido para mim e para você. Honra o Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e as primícias da tua renda. Por quê, irmãos? Por quê? Porque os lagares vão transbordar. Vai transbordar, vai transbordar. Por quê? Pelo que eu faço? Não, é por aquilo que Cristo fez. Quando eu creio, nós liberamos a porta da prosperidade. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Amém, irmãos?